Bom, bom dia a todos, boa tarde e bom almoço para Isis, que está aqui com a gente. Fica à vontade, Isis, de comer com a gente. Compartilha conosco. É, hoje, então, é o último dia do Papo Conecta, do Papo à Mesa 2022. E foi, como eu comentei agora há pouco, um livro que caiu nas minhas mãos por acaso, eu não teria escolhido ele, mas eu levei um cano de última hora e já era a segunda vez que a gente anulava essa sessão desse livro. Eu falei, não, esse livro tá mítico e ele tá na moda, muita gente lendo. Eu falei, vamos apresentá-lo. Como eu estava comentando também, eu não teria lido por vários motivos. Li e o que eu vou dar para vocês, talvez, não sei, seja meio frustrante para alguns. É uma visão minha, visão da popularização científica, uma visão não militante. Esse livro ele tem um quesinho, uma vontade de ser militante, ativista, e eu não vou dar essa visão, vai ser a minha visão e uma visão questionadora do próprio livro, tá? Então, vamos lá, pode começar. Fiquem à vontade, tá, para a gente discutir. Então, né, o papo à mesa, boa. Que acho que todo mundo já sabe, a ideia é compartilhar conhecimento, apresentando livros, filmes, o que for. Hoje é o livro, hoje sou eu, pode ir passando. Hoje sou eu, né? Então, estudei, e a motivação da Vera Kiss é realmente mediar o conhecimento sobre alimentos, alimentação e nutrição, e fazer com que esse conhecimento circule e que haja uma visão mais complexa e sistêmica do mundo da alimentação, ou do mundo agroalimentar, ou dos sistemas alimentares, ou do campo à mesa. Então, só daí eu já dou para vocês 4 maneiras de abordar isso, 4 pontos de vista. Para quê? Para levantar essa questão de que, não, que eu defendo que não é para ter um ponto de vista, né? Uma análise só de alguma coisa. E hoje é o livro, então, Nutricionismo, de George Screenes. George Screenes, ele é um australiano, pode passar, por favor. Ele é um australiano, procurei, porque eu gostaria de saber quem é ele no começo, qual é o percurso dele. Por exemplo, eu hoje em dia penso mais, transito mais pela sociologia e filosofia das ciências em função do meu doutorado, mas eu tenho uma base que é muito forte, que são as ciências duras, as ciências biológicas. Então, eu acredito que o meu pensamento nunca vai ser igual ao de um sociólogo puro, porque eu não sou socióloga, né? Não me formei nem sociologia nem filosofia. Então eu queria entender, não achei. Só encontro que ele é um cientista, cientista de que área, professor associado da Universidade de Melbourne, né, no departamento de veterinária e ciências agrárias, e que ele fez o PhD em História e Fisiologia da Ciência e Teoria Social. Mas vamos conversando, porque assim são várias. Ele foi formado por um tipo de escola que a gente fala, não tenho noção de qual é a escola da sociologia e da filosofia na Austrália, mas eu tenho uma formação muito franco-centrada. Minha formação é francesa, né? Então, por ali, a gente tem algumas coisas que eu senti falta. Pode passar. Então, não sei, por isso que eu não sei qual é a base dele, então não sei de onde vem esse pensamento todo, tá? A defesa dele no livro inteiro é desse nutricionismo, que é a contração de nutrição e reducionismo. Por que eu não leria esse livro? Já começar, né? Eu não teria lido esse livro porque o nutricionismo é algo que o Michael Pollan fala, é algo que ficou na moda para falar a questão centrada na visão do alimento pelo nutriente. E também porque, como eu falei, na minha visão da sociologia francesa, eu aprendi que isso já é muito mais antigo do que Michael Pollan e que a gente chama isso de nutricionalização. Tá? Embora, lendo, o que é interessante, a visão dele, ele até critica um pouco o Michael Pollan, um jornalista
americano do New York Times, que fala dessa questão da visão do alimento como, né, da alimentação como a entrega, a oferta de nutrientes. Ele abrange mais, porque ele fala do contexto todo da sociedade, dos meios de comunicação, embora ele fale de marketing, a gente, né, não compactua em algumas coisas que eu vou mostrar para vocês. Ele tem um conceito interessante dessa palavra nutricionismo. Então é a redução da alimentação à nutrição e da ciência toda, da ciência da nutrição, que ele fala ciência da nutrição. Eu também prefiro ciências da nutrição, que a gente tem bioquímica, fisiologia, um monte de coisa voltada a isso. Então é interessante a maneira como ele define esse nutricionismo e que também difere da nutricionalização também. Próximo. Só que aí eu quis, porque lá vem a chata da semântica, né? Talvez o que eu falo, talvez seja essa história da escola da filosofia francesa e da sociologia francesa. O que é nutrição? Porque eu acho que como nutrição e marketing, essas palavras vão sendo alargadas, vão aumentando, procurando, e a gente vai usando de maneira errônea. E quando a gente vai usando a palavra de maneira errônea, não só a gente tem o risco de interpretar e tomar decisões e se lançar em caminhos que não são os mais condizentes. Então, algo que eu queria deixar é essa questão que nutrição, para mim, é um fato, né, um conjunto de fenômenos pela assimilação que determinam o aumento de massa de substância viva, tá? Então, para mim, fica sempre essa tiltando na minha cabeça, mas nutrição é um processo, é alguma coisa tão definida, por que a gente leva isso como uma palavra que cabe em tudo, generaliza? Então, a própria definição de nutrição, a gente já tem generalizado há muito tempo. A primeira coisa que me vem à cabeça. Próximo. A outra coisa que eu queria pontuar e que vocês pensassem para a gente pensando junto é a questão do nutricional. Então, relativo à nutrição, palavras relacionadas. Então, se ele é um adjetivo, algumas palavras que a gente vai ver para frente me incomodaram durante as 400 e lá páginas do livro, tá? Porque nutricional é um adjetivo, não é um substantivo. Bora lá. Prefácio. Então ele começa, ele não, né? Esqueci de colocar o nome, mas tem aqui Paula Jones, que eu não procurei também saber quem era. Ela começa explicando e falando do prefácio do desfuncionamento. Desculpa, ela começa num discurso autocentrado, falando que ela adorou o livro, que ela estava num congresso e encontrou o George Screenes e que ela adorou e começou a conversar com ela porque ela já tinha lido o livro, e quando ela tem o livro ela foi tendo um monte de revelações, que é muito legal, e que por que as pessoas compram as coisas malucas, que ela já comprou os alimentos malucos, por que as pessoas esse funcionamento que, para quem é da área, interpela, incomoda. Puxa, por que as pessoas falam, por que a sociedade, os meios de comunicação, que aí vamos englobar aqui dentro, quando a gente fala meios de comunicação, vamos englobar publicidade, comunicação, jornalismo, todo mundo junto, tá? Por que eles falam assim o assado dos alimentos? Por que as pessoas acreditam nisso, naquilo? E ela vai colocando nisso como se houvesse um culpado, sem esquecer, ainda bem que eu tenho uma antropóloga aqui comigo, essa questão do todo, da sociedade, o que é uma sociedade, o que é um indivíduo, o que é o homem, o que não é, o que é o ser humano, e vai esquecendo disso, e aí eu pontuo assim, que tudo que se fala nesse prefácio é o desfuncionamento da popularização ou vulgarização das ciências. Volto, é o meu ponto de vista. Então, acho que tudo isso é um desfuncionamento do que a gente pega desse conhecimento, como esse conhecimento ele é comercializado, ou como ele é comunicado, como hoje em dia é o próprio funcionamento da ciência. O que é ciência hoje? O que quer dizer ser um cientista hoje em dia? E é muito do que ela fala também, é o que eu chamo de fechamento epistêmico, da gente estar no nosso mundinho e esquecer que existem outros pontos de vistas. Comprou tranqueiras, esse, né? Por que as pessoas, ou ela comprou tranqueiras?
sei lá, né? Não vou entrar nessa questão filosófica do é tranqueira, não é, o que é uma tranqueira, mas assim, por quê? Para mim é um desfuncionamento da comunicação. É tabaco, colocar o tabaco, aí se coloca o tabaco, quase, ela não coloca diretamente, mas quase que na mesma posição de um alimento. Então, isso também me deixa desconfortável. Não, isso não quer dizer que não tenhamos que pensar em oferecer uma alimentação de melhor qualidade para toda a população, afinal de contas, até estou aqui na França, direito né, direito do homem, direito internacional do homem, também abrange a questão da alimentação cada vez mais, mas eu acho muito delicado a gente colocar nessa mesma coisa, porque será que a gente tem direito ou não de culpabilizar a alimentação? Não sei. E aí um discurso autocentrado, e aí eu lembro que para vocês, que no começo do ano eu apresentei o Apocalipse Cognitivo, do sociólogo francês Gerald Bronner, e que fala de como as pessoas gostam, como esse modo neurológico de pensar, né, como a neurologia é, descreve o modo ainda como nós pensamos, como esse discurso autocentrado e dramático, ele chama atenção e faz com que as pessoas adiram a isso. E aí essa frase que eu deixo em grande porque me já falou, opa, o sentimento dela lendo o livro, né, conhecendo o George, não sei em que momento isso, era de que a ciência se aproximava de uma verdade que era mais profunda e verdadeira do que a própria ciência. E aí eu deixo a questão, peraí, ciência se aproximava de uma verdade? Não. A ciência tal qual se define nos meios da sociologia e da filosofia da ciência, ela é algo mutante, ela é refutável, ela é mutante, ela não existe, ela não responde, não existe verdade, não existe uma resposta, depende do ponto de vista. Então isso já me interpela. E que era mais profunda e verdadeira do que a própria ciência. O que é ciência? Que profundidade que é isso? O que é essa profundidade? Que verdade que é essa? E o que é a própria ciência? E daí, se eu defino a ciência como o conhecimento, é cada vez que a gente dá um ponto na nossa conscientização de que algo existe. Também não vou entrar na questão da filosofia da ciência, se descobre ou se percebe, se enxerga ou é novo, enfim, não vou entrar nesses meandros da filosofia, mas assim, verdadeira, conhecimento ele sempre é verdadeiro. E aí eu puxo a sardinha, até o empírico, né? Ele é verdadeiro, depende do que é verdade. Mas não vou entrar nessas chatices de filosofia. Próximo. Então, assim, já é um prefácio que me deixou, né, um pouco incomodada. E aí, quando, né, no prefácio, que eu já não sei se é o dele ou dela, comer é um ato político. Aí eu já pontuo aqui para vocês que eu não concordo, que é um político. Para mim é um ato cidadão, porque político, para mim, é a arte ou ciência de governar, a arte ou ciência de organização, direção e administração das nações ou estados, ciência política. Para mim, na política, há um grau de entrelaçamento de interesses de certas pessoas para o povo, né? A polis, na questão do grego. Então, eu acho que quando a gente se manifesta pela comida, para mim é um ato cidadão, é um ato de cidadania, é o dever que eu tenho e o poder que eu tenho, o direito que eu tenho de mostrar que eu não estou contente, que eu não vou consumir isso ou vou consumir aquilo. Então já é a primeira coisa, né? Para a gente pensar. Para mim é um ato cidadão. Porque político, para mim, é até um nome que acaba hoje em dia sendo pejorativo, entre aspas, né? Não sei porque eu fui lançar essa palavra, mas já está gravando, já ficou. Mas é que a política um dia dá um sentido de não sério, de não, sei lá, de não um monte de coisas. No próximo, né? Só que a apresentação da Juliana é para todo mundo ficar só perguntando. A indústria aprende a comercializar seus produtos com base em alegações de benefícios nutricionais. Durante todo o livro eu fiquei me perguntando, né? E seria até legal a Isis ler em inglês, por favor, Isis. Ou quem sabe ler em inglês, porque eu fiquei perguntando: será que é a tradução que foi, né? Que foi desgraçada no sentido que
perdeu a graça ou confundiu o que ele quis dizer? Porque a indústria aprende a comercializar, a indústria não aprende nada, existe uma muita boa, Lisa, depois você me fala, a gente faz um bate-papo. É, existe muita coisa, a indústria não aprende nada e ela não comercializa. A alegação nutricional vem lá de uma parte lá do fundo, então existe uma confusão entre indústria, entre marketing, entre comunicação e marketing, entre a popularização científica, enfim, no final vocês vão ver o que é a conclusão. Ela financia pesquisas, sim, sim. Agora, por que não? Isso é uma pergunta que a gente tem que começar a fazer. Por que não? E por que sim? Informações mais claras sobre o processamento de alimentos. E aí, uma questão que se coloca no livro que muitos países estão querendo isso, que muitos países já aderiram a essa ou outra norma, e a França coloca 3 pontos de exclamação. Não, o governo francês nunca falou disso, né? O governo francês pede que se estuda mais. E aí o Programa Nacional de Nutrição e Saúde, ele comenta a necessidade de falar de alimentos processados. Então, o cuidado, assim, que é outra coisa que eu falei desse militantismo e do generalizar. Não, não é bem assim. E aí coloca Israel, coloca Japão, coloca Bélgica. Será que é tão assim ou será que existe um movimento na França ou um movimento em Israel ou na Bélgica? Eu falo da França, sim, existe um movimento para que se fale mais do processo, da maneira como esse alimento foi produzido. Tá? A indústria degradou a qualidade dos alimentos. Putz grila, pobre indústria, né? Ela é a culpada. E aí eu começo, ok, a gente está sempre nessa coisa de achar um culpado para achar uma solução única. E ao mesmo tempo em que no livro todo esse reducionismo da nutrição, mas será que a gente também não está reduzindo a sociedade a um pilar, a um culpado? Será que a gente também não está reduzindo essa sociedade e o homem que é tão complexo em um pilar só, em uma causa e consequência? Amplamente endossado pelos nutricionistas. Quais? Como? Né? Essa maneira de rever não que não há, e é muito interessante que a gente comece a classificar os alimentos com um quarto elemento, né? Que seria como é que ele é produzido, óbvio, e não só produzido dentro da indústria, mas lá do campo, como é que ele é produzido. Mas assim, quais especialistas? Quem endossa? Como endossa? De que jeito endossa? Né? Será que a gente está conversando realmente com quem sabe daquilo? Não? Essa é a minha questão. Como é que isso é endossado? E guia alimentar foi celebrado, não coloca o nutriente no centro. Isso sim, sim, o guia alimentar brasileiro aqui, que ele comenta, eu não sei se a palavra foi celebrado, sim, é um dos guias no mundo que não colocou o nutriente no centro. Mas, conhecendo o guia alimentar francês, Isis conheceu também, não fala só disso, ele não é nutricentrado também. Então, ou seja, pera, calma, vamos baixar a bola, vamos, né? Foi isso aí, próximo. Então, não é celebrado. Sim, que legal, foi muito legal. É um dos marcos, mas não é o único. Conflito de ideologias nutricionais. Aí ele começa. Nutricionismo funcional. E aí ele vai falando de coisas que são muito interessantes que ele pontua, mas eu acho que, de novo, eu não sei se foi a tradução, se foi ele, eu não sei qual é a formação dele, mas que, para mim, vão pontuando algumas coisas de militância, porque não está muito claro. E que ele vai contando como é que os resultados científicos, ele vai dando exemplo do ovo, dá exemplo da margarina, ele gosta muito do ovo, da margarina, da farinha, e vai contando isso, das dietas, né, mediterrâneas, Juquinal e tudo, e ele vai pontuando essa questão, mas eu nunca vi um debate realmente dentro das academias para conversar com essa questão. Ele também fala disso, né? Então, otimizar o consumo de nutrientes benéficos, e ele vai fazendo essa viagem entre o que a ciência foi desenvolvendo, o que a sociedade foi tomando como verdade e o que
os programas, né, os guias alimentares e o que o governo foi comunicando, até falar que hoje em dia é a indústria que comunica assim. Então, o nutricionismo funcional é o que a gente sempre falou, né, a pauta de que a função de cada nutriente, o que ele vai fazer no corpo e pautar a alimentação em cima disso. Ciência, aconselhamento nutricional, então, como eu falei, essa passagem da ciência para o aconselhamento nutricional, e uma coisa que eu sempre vejo aqui, né, existe uma questão, eu fui até procurar, eu acho que eu coloco ali, o que é engenharia, o que é tecnologia, o que é técnica, porque existe também essa confusão de que estou falando de ciência para o meu paciente. Não, você não está falando de ciência para o seu paciente. Você está transformando o conhecimento científico seu numa técnica, como a banana. Mas você não está falando de ciência. E aí vem a minha leitura francesa, né, das sociologias da ciência, que aí eu me baseio muito em Bruno Latour, em Baudouin Jordan, que assim, falar de ciência é contar história, porque senão a gente descontextualiza tudo, que é o que ele coloca aqui também, mas com uma outra maneira. Informações interpretadas, né? E aí, mas aí as pessoas interpretam, mas claro que interpretam, e é culpa de quem? É culpa de quem emite. E como emite isso? E quem emite um conhecimento científico? É a indústria que emite? Ou foi alguma coisa antes da indústria que emitiu isso? E por que quem interpreta está errado? Não, em comunicação quem fala é que está errado, tá? Próximo. Aí tô jogando um monte de coisa na cabeça de vocês. Conflito de ideologias nutricionais, mito da precisão nutricional. Então, aqui eu acho que a gente pode ir falando daquela que eu chamo mais uma visão anglo-saxônica da alimentação e da nutrição, e que aí Fichtler, no livro Comer, ele fala muito bem como é que essa sociedade vê o alimento e a alimentação e a relação delas com o alimento pela precisão de um nutriente que vai resolver alguma coisa. Em muitos pontos do livro, eu falo mais para frente, eu uso isso como utopia alimentar, né? E ele usa como ideologia. Incertezas ocultadas. Foi mesmo ocultada? Ou será que nessa meu ponto de vista, nessa necessidade de popularizar e de vulgarizar, a gente tem que falar do nosso resultado, a gente tem que aparecer, tem que publicar, a gente não quis mesmo falar disso. E ocultadas em que sentidos? Por quê? Como? Eufemismo nutricional, que ele fala, e ele usa muito isso, figura, né, usada para tornar o enunciado mais brando, agradável e menos agressivo. Eu não iria nessa palavra muito forte, mas aí cada um tem um papel. Quando a gente chega ali na frente de alguém que vai vender o seu peixe, ele vai colocar o lado positivo do peixe dele, tá? Como a comoditização e corporatização do nutricionismo. Então, aqui ele começa a falar dessa comoditização, que é outro termo que eu achei esquisito, né? Porque é a transformação de bens e serviços em um commodity, né? Toma lugar quando o valor econômico é assinalado. Gente, eu estou aqui pensando que eu acho que desde que o homem trocou, né, mudou do escambo para moeda, o alimento tem um valor e sempre teve. Ele sempre foi um bem. Então, e aí as pessoas da área saúde, talvez, e da área social, têm a tendência de sacralizar, né, esse alimento. E claro que ele é sagrado, vamos falar do direito à alimentação, claro que é, mas eu não sei se é meio vitimismo ou se é ingenuidade de achar que agora o alimento é um negócio. O alimento sempre foi ali do campo, quando a gente vende a terra, até a ponta do supermercado. Então, de novo, essa coisa é muito maior, é muito mais complexa. Então, isso também, e colocando todo esse desfuncionamento da nossa alimentação, que é do campo à mesa, só num pilar, né? Então, são das corporações, são de certas pessoas. Bora, pode ir. Nutriscape, então, seria a questão que ele vai colocando dos conhecimentos sobre alimentos e alimentação, e não ficou muito claro
se seria isso positivo ou não, mas ele diz que as pessoas vão, porque ele fala das pessoas também que começam a ser nutricentradas, que aí ele faz uma relação assim, um jogo rápido, bem sutil com a ortorexia, mas seria assim todas as pessoas e a sociedade que vivem em função do nutriente e que vão surfando nesse conhecimento. Então elas vão pegando daqui e dali nas informações e vão surfando. Ele fala da ideologia dos alimentos e ideologia dos nutrientes. Eu uso isso muito do que ele fala como utopia dos alimentos e do nutriente, achar que isso vai salvar ou não. Filosofia e sociologia da ciência, teoria social, sociologia das políticas de alimentação, que ele diz que existe pouca discussão nos meios acadêmicos. E eu concordo com ele, concordo que um profissional técnico, ele tem uma limitação em se situar dentro da sociedade, se situar dentro da realidade, fora do seu laboratório, fora da sua área, mas aí eu coloco aqui a questão do Edgar Morin, da complexidade das coisas, e como o conhecimento ele foi segmentado, e hoje em dia a gente não consegue sair da segmentação e ir para fora, né? E ver, poxa, eu tô aqui dentro, mas eu tô dentro da onde? Tá? E será que isso, a filosofia, a sociologia das ciências resolveriam? Também não sei. Próximo. Nisso tudo, tá, gente? Ele vai dando exemplos. É que eu não quis trazer aqui, porque já é algo que fica muito repetitivo. Por que que o ovo ficou bom, ficou ruim? Como é que as pesquisas foram sendo feitas para chegar a essas conclusões? Enfim. Conhecimento traduzido em orientações dietéticas. E aí a minha pergunta, como é, de novo, a complexidade? Como é que a gente vai falar com o grande público? A gente tem tempo de contar a história toda hora? A gente tem tempo? E o que a gente está fazendo agora com o processo não está sendo reduzir também a isso? A gente não está reduzindo também? Como é que a gente vai traduzir? Como é que a gente vai fazer um guia alimentar para um diabético se a gente não falar do açúcar? Como é que a gente. Foram me trazendo. Marketing nutricional, aí de novo a minha questão desse nutricional. Será que o marketing é nutricional? Não sei. E de novo a culpa naquilo. Críticos não são cientistas sociais. Ok, não vão ser mesmo. Pollan, apologia ao nutricionismo, ele explica, então, que o Pollan fala do nutricionismo, mas no final do livro, concordo com ele, no final do livro ele começa a fazer orientações voltadas ao nutriente. A visão nutricêntrica, então a visão voltada, né, centrada no nutriente, acho que isso não é novidade, e as pessoas. As pessoas pensam assim. Que pessoas? Quem são essas pessoas? Por que pessoas? Próximo. Paradigma da qualidade dos alimentos. Então, ele volta a falar, ele começa que agora a gente precisa ter uma nova visão dos alimentos, não só nutrientes, mas padrão dietético, padrão cultural e etc. E aí ele faz a classificação dele, refinado dele, tá? Então, para ninguém ficar dolorido, dele, que ele comenta que tem uma parte que não é, mas é baseada na nova. Refinados, derivados, concentrados, reconstituídos, degradados. E aí ele faz um comentário sobre óleos refinados e eu não sei, de novo, Isis, como eu não li em inglês, eu não sei se foi a tradução que foi infeliz, mas eu falei, pera, o óleo não tem como, a não ser se a gente começa a comer caroço de azeitona. Como é que vai usar óleo se não for refinado? Né? Bora, próxima. Novas formas de conduzir a ciência da nutrição, muito interessante. Aí eu entro, né, eu entro nessa questão da complexidade, de saber colocar o cientista dentro de uma realidade social que engloba cultura, política, economia.
religiosidade, que pode ir junto com a cultura ou não, tá? Mas acho que vai além disso, não só da nutrição, mas entender que existe uma sociedade, que existe um modo, que existe psicologia social, que existe uma série de coisas que não é nenhum nem outro. Tem um erro aí. Traduzir o conhecimento científico em orientações dietéticas, então, de novo, é que ele fala do governo e hoje em dia para ele é indústria, o setor privado, que traduz o conhecimento científico em orientações dietéticas. Tá, eu posso traduzir em orientação alimentar ou dietética, mas o que eu quero como orientação numa escala de saúde pública? O que eu posso? Isso eu falo muito, que não dá para ter um mundo perfeito, porque a gente vai ter que falar com o indivíduo, que é um, mas a gente tem que falar com o coletivo. Como é que a gente vai falar com o coletivo? Como é que esse coletivo entende a nossa mensagem? Por isso, ir a fundo em tudo que a gente for fazendo. Se eu vou fazer comunicação, tá, o que eu tô causando, o que eu não tô causando? Porque não vai existir perfeito. Toda vez que a gente fizer alguma coisa, vai ter uma rebarba ali para parar, sempre vai ter alguma coisa para tirar. O olhar nutricional é um termo dele, ok? Um ponto de vista. Talvez ele tenha quisto falar disso, quisto, querido, não sei. Próximo. Quantificação do nutricionismo, nutricionismo do bem e do mal. Então, ele começa, nessa quantificação do nutricionismo, também não ficou muito claro, mas é uma parte de quantidade mesmo, de quanto de nutriente, qual nutriente. Depois ele conta na história que a gente passa por um nutricionismo do bem e do mal, então gordura boa, aí fala de gordura trans, né? Gordura HLDL, colesterol, etc. Gordura boa, gordura ruim, alimento bom, alimento mal. Nutricionismo funcional. E aí, para mim também não ficou claro se ele fala daquela famosa nutrição funcional ou de como a sociedade funciona em volta desse nutricionismo. E aí ele coloca a charada dele, porque sempre, né, uma conclusão, a charada que ele achou, que a gente tem que começar a falar da alimentação ou de nutrição, de um nível de envolvimento dos alimentos com o corpo, nível de nutrientes, nível alimentar, grupo de nutrientes e nível dietético. Aliás, aqui, desculpa, aqui ele fala das pessoas, né? Como é que as pessoas se envolvem com a alimentação. Então, aquelas que veem o alimento em relação ao corpo, aquelas que se centram no nutriente, aquelas que se centram pessoas e orientações no grupo de nutrientes e no grupo dietético. Próximo. Aí ele coloca, né, no determinismo nutricional que as pessoas veem hipóteses como certezas. E aí eu pus 3 estrelinhas porque para mim existe uma crítica do determinismo nutricional com o determinismo da qualidade do processo. Então, cuidado, se a gente fala do determinismo, não podemos ser deterministas. E hipóteses como certezas. Bom, aí eu entro de novo. Isso é um problema de comunicação, um problema de popularização, um problema de explicar o que é uma hipótese. Temo muita dificuldade de explicar o que é uma hipótese para quem não é cientista, temo. Mas então o problema não é de quem não é cientista, é um problema de explicar o que é uma hipótese. E aí ele começa a falar também dessa questão do alimento integral e que as pessoas, né, que fala tanto do nutriente, mas esquece das interações, etc. E a minha pergunta, eu falo, será que eu não sou da Terra? Será que eu sou um ET? Porque eu aprendi de biodisponibilidade, sou uma especialista em nutrição, que ele tanto critica nesse livro. Eu sou uma especialista, pesquisei até meu mestrado em nutrição pura, e biodisponibilidade é algo que a gente sempre conviveu e conversou sobre isso. Se esse conhecimento foi mal traduzido, ele sempre existiu dentro da academia. O reducionismo, o que? Sinergias alimentares, de novo, de biodisponibilidade de nutrientes, marcadores de nutrientes, então ele fala que toda pesquisa ela é durante muito tempo e ainda é pautada pelo nutriente, o nutriente é que determina o nivelamento nutricional, qualidade do alimento e um discurso nutricional.
Até aqui, não acho novidade nenhuma. Aí ele entra no alimentos nutricionalmente manipulados e engenharia nutricional. Eu não sei se manipulado é uma maneira natural de falar da manipulação que a gente faz para enriquecer um alimento ou se é uma coisa meio apimentada de falar que eles foram manipulados, porque ele usa logo a engenharia nutricional, tá? E aí eu volto, aí a minha pergunta é, né, tentando ver o todo. Ok, mas acho que aqui a gente está falando, então, vamos pontuar. A gente está falando de um pontinho, de um pontinho, talvez, de um pontão, de uma alimentação para um grande público, para uma pessoa em estado de saúde adequado e que está comprando bala em vez de comprar carne. Entendo. Só que ao mesmo tempo, que bom que tem engenharia nutricional, porque hoje em dia a gente tem nutrição integral maravilhosa. A gente tem bebês que podem tomar um líquido que não é leite materno, mas que não morrem mais. Então, o que que eu quero da minha vida? De novo, as perguntas filosóficas que me vêm aqui. O que que eu quero? Essa engenharia nutricional, ela foi boa. No final tem uma frase que ele tenta acalmar os meus ânimos, vocês vão ver. Bora, mais uma vez, mais um. Regime alimentar corporativo, de novo, para no discurso, é a culpa mesmo do setor corporativo que só quer ganhar dinheiro e que só faz sacanagem com a gente. Não fala assim, é o que estou falando, tá? Ele fala que é corporativismo. Nutricionismo deixou de ser controlado pelo governo, que comunicava, que fazia as orientações, etc., para o setor privado, que é em uma das frases dele, ele deixa meio claro, eu acho que eu coloco mais para frente, que agora as pessoas aprendem e sabem mais sobre alimentos pelo setor privado. Culpa de quem? Nem sei, né? Tem um culpado. E os alimentos transnutricionais, que ele fala, são alimentos. Aí ele fala dos transgênicos, que eu também não entendi desses transnutricionais ou transgênico. Por que, que ele faz essa relação, mas ele faz. Próximo. Aí no outro capítulo era do nutricionismo quantificador. Gente, 420 páginas que poderiam ter sido 100, tá? Porque é muito repetitivo. Eu tô sendo repetitiva porque ele é muito repetitivo e até os exemplos, embora as fontes sejam interessantes. Calorias, proteínas e vitaminas. Aí eu coloco aqui, é a Carpenter, esse Short History of Nutritional Science. Irlandesa, eu acho, isso, maravilhosa, maravilhosas, e já não sei, que eles fazem uma coisa fria, técnica, acadêmica, científica da história da nutrição e a gente vê que foi um caminho da história humana, um caminho da história das ciências da nutrição que a gente passou, né? Ela fala ao contrário, das proteínas para as calorias, para as vitaminas. Sim, teve um momento que ele chama de fetiche da proteína, que foi a valorização da proteína. Teve um momento em que sim, que a gente mesmo falava de fazer regime calórico e que o resto não era tão importante. Aí ele fala da vida social e caloria e vitaminas liberadas e fala desse abuso, né? Agora das cápsulas, dos alimentos vitaminados, etc. E enfim, ele cita não só a Carpenter, mas ele cita Walter Willett, que é alguém que é muito. Como é que fala? Que é um pesquisador que muito na dele, né? Já está bem velhinho e que dá resultado científico, ele não entra em interpretações a mais. Então, interessante. E que o Walter Willett, acho que alguém já leu algum livro de epidemiologia dele, ele fala que não tem nada provado do que se fala que a gente na sociedade fala que foi provado. E é muito interessante porque aqui a gente esquece de falar, né? Que também passamos por uma fase até então da epidemiologia da nutrição. Foi moda. E aí a epidemiologia também foi usada, deturpada, abusada e mal comunicada. Próximo. Foi agora, né? Ai, apaga aqui. É o mesmo capítulo. Pula.
Isso. Era do nutricionismo bom versus ruins. Ele repete aquilo que eu falei, de como a gente passa a chamar, a considerar o alimento. A gente, tô colocando todo mundo, né? Ele esculhamba com um profissional especialista, esculhamba. Entendo que ele quis falar da ciência, mas esculhamba um pouco assim, uns tapão com a gente, e fala muito da questão do governo também, né? E das informações do governo, como o governo lida essa questão de orientar e de fazer os guias e ter o discurso. Julgamentos morais, aí eu acho que a gente ainda continua julgando, só que a gente julgava o colesterol, hoje a gente julga o processo. Evitar, reduzir e limitar, aí entra uma chatice minha, que eu me pergunto assim, pera, gente, quer dizer, lá da Austrália, eu estudo nos Estados Unidos, e aí alguém traduz no Brasil, e a gente tá nesse contexto assim que talvez não tenha nada a ver com a minha realidade. E fica essa babação de ovo. E aí foi aqui que eu falei, eu nunca quero ser idolatrada. Porque, tipo, que dá para ver a idolatria como não questionar. Peraí, da Austrália para os Estados Unidos eu estou falando de coisa americana, ou o Brasil vai continuar até quando nessa babação de ovo dos Estados Unidos para pegar aquilo como legal, é isso aí que a gente vai. E outra, tanta pesquisa no Brasil, tanta gente boa que pesquisa no Brasil, por que a gente não cria coisa brasileira? Aí falar do paradoxo francês para justificar a questão que não é o nutriente, porque os franceses tomam vinho, comem queijo, e aí eu começo a questionar assim, ok, então vamos entrar a fundo nisso. A França tem duas dietas, a do sul, a do norte. Ah, tem um que precisa do queijo, outro não precisa. Quer dizer, peraí, eu estou falando que se descontextualiza uma coisa, mas eu estou ampassando a outra. Objetivos da EFSA, que ele questiona, eu falo, meu Deus, como é que. Porque ele questiona muito mal, né, os objetivos da EFSA. Como é que um cara lá da Austrália se pauta nos Estados Unidos e fala que a EFSA tinha esse intuito? Sim, claro que sim, porque era aquele contexto daquela época da história e do momento da pesquisa. Era aquele, sim. Fala, ele questiona a pirâmide dos alimentos. Ok, que bom que foi questionado, é sempre bom. Isso, próximo. A guerra das dietas de macronutrientes, o reducionismo de caloria, ele passa da low carb, fala da hidrogenação e gorduras trans, eu não sei o que eu falo aqui. Gente, eu fiz muita atenção para errar, errei. Gorduras trans, conta a história da margarina e fala que o governo francês, no pós-guerra, pediu para os pesquisadores desenvolverem uma manteiga mais barata e que substituísse a margarina, desculpa, mais barata e que substituísse a manteiga, porque no pós-guerra não tinha vaca para fazer leite e para alimentar as pessoas. É um contexto que a gente tem que lidar com isso. Se depois isso foi ultrapassado, extrapolado, é um outro capítulo, é uma outra conversa. É um capítulo de como é que a gente extrapola o conhecimento, mas legitíssimo, né, o governo pedir alguma coisa para a ciência para sanar a fome da população. Essa é a minha que eu senti, tá? A domesticação da controvérsia, que ele começa. Eu também não ficou muito claro para mim se foi o abafar a controvérsia ou só discutir a controvérsia entre a gente. E acho que existe mesmo um abafa a controvérsia e só discutimos e nem discutimos entre a gente. A ciência está sofrendo muito com a falta de controvérsias, né? Mas é que ele toca nesse assunto próximo. Margarina, manteiga e o fiasco das gorduras, e aí esse capítulo todo falando dessa história da gordura. E aí, o que é mais saudável? Aí a minha pergunta é, mas o que é saúde? O que é saúde? Para eu contestar o seguinte, bom, se eu só vou conseguir alimentar aquela pessoa daquele jeito e que está saudável, na condição que ela pode estar saudável,
O que é saúde? Então vamos voltar ali, completo bem-estar físico, emocional e social, tá? O que é saudável, o que é saúde? Ah, aqui ele fala, margarina, imitação barata da manteiga. Sim, era. Agora, se a gente extrapolou, porque somos seres humanos que funcionamos de uma maneira e que bora, ok? A era do nutricionismo funcional, que ele fala muito, né? E eu, aqui isso é meu, o que tá de outra cor e centralizado é meu, tá? É utopia do nutriente, utopia do alimento, que eu falo e que eu converso muito com meu orientador de doutorado, que é essa história que a gente foi desenvolvendo de que o alimento salva, o nutriente salva, e muito nas minhas aulas eu mostro isso, que a gente tem comunicado, não é só a indústria, mas todo esse complexo que eu chamo de sociedade tem falado que o nutriente faz bem, o nutriente faz mal, comer faz bem, comer faz mal. E aí eu entro um pouco na questão, posso abusar um pouco da definição de cacofonia alimentar e nutricional do Fischler, que ele cita aqui, né? É um dos raros sociólogos, ele cita uns 3 sociólogos, 4, 5, vai para ele não ficar triste comigo, mas ele cita o Fischler, é essa utopia. E aí, quando a gente fala disso, dessa utopia, eu fiquei pensando, gente, mas é preciso entender mais o que é essa sociedade. E aí, vamos ali. O que aconteceu? A gente foi criando, vamos falar de sociedade, a gente foi criando profissionais especialistas em nutrição. E esses profissionais, eles precisam trabalhar e ganhar dinheiro. Esses profissionais precisam de nicho de mercado. E eles precisam defender uma bandeira para trabalhar e ganhar dinheiro. Por isso que tem tantas. E isso é uma coisa. Depois tem as maneiras de pensar de cada um, de acreditar que o mundo é para a direita, o mundo para a esquerda, e seguindo isso. Fora isso, existem pessoas que querem ouvir que deixar de comer carboidrato é bom. A outra que quer ouvir que a dieta mediterrânea é bom. Então, assim, é muito complexo para generalizar as coisas e achar uma engrenagem que não funciona, tá? Um parafuso da engrenagem. A engrenagem toda é assim. Aí, de novo, a indústria, pobre a indústria, agora ela é o vilão, tem como. A ansiedade nutricional, concordo, que pode causar, e a gente causa isso. A densidade dos nutrientes, que é outra maneira de falar, os biomarcadores, o corpo funcional, aqui ele fala de sociologia também, campanhas nutricionais e de marketing, fetichismo do ômega 3, ele vai explicando aqui. Campanhas nutricionais, de novo, olha lá, um nutricional que para mim não cai bem, tá? Bora. A campanha é nutricional? Não é nutricional, né? É uma campanha de comunicação baseada no discurso do nutriente. Sou chata, né? Mas... Próximo. Ju, vou te interromper rapidinho, tô trocando com a Amanda, tá? Tá, tá. Ih, já chegou a hora, então tem que ir. Alguém quer que eu... Ah, já trocou? Uhum, tem. Tá, obrigada. Até mais. Apenas não vai dar na discussão. Vamos, próximo. A era do nutricionismo. Aí ele fala da dieta de Creta, Okinawa, Mediterrânea, a dieta prudente, que é agora, né, como de tudo, sabe como, a dieta ocidental. E aí eu falo, peraí. E ele até pontua um pouco, mas fica muito leve. Essa dieta ocidental que as pessoas falam é a dieta americana, né? Muito assim, como é que fala? Quando a gente faz uma coisa engraçada da pessoa, na caricatura dela. Tá? Então, de novo, a generalização. Como se também, né, enfim, no Oriente não houvesse problema. Embutidos. Aí agora vem aqui essa questão do embutido. Gente, embutido é algo que faz parte da cultura europeia, muito forte, com um aproveitamento de sobras. Então é muito delicado a gente tocar aqui como uma dieta ocidental e como um produto ruim. Sim, ele foi degradada, mas a gente já tem voltado aqui na Europa. Aí ele fala do perfil genético, aí eu falo do perfil genético e cito um outro livro que eu apresentei aqui, o Jantar com Darwin,
de um paleontólogo escocês, acho que é paleontólogo, quem estuda os vestígios na Terra, e ele fala, puxa, a gente tem uma variante genética histórica que faz com que seres humanos sejam mais aptos a consumir leite, outros não. Então, eu acho que faltou aqui, já que a gente vai tomar tudo isso em conta, levar em conta que não somos todos iguais, não. Né? A individualização e o coletivo, aquilo que eu falei também, complicado. Não dá para a gente ter um discurso só, porque é delicado quando a gente está tratando de um indivíduo, ou agora quando a gente tem que mandar uma mensagem para 100 mil pessoas. Né? Próximo. Elementos funcionais, engenharia nutricional, área de atuação que se dedica a oferecer soluções práticas para problemas concretos. Isso é definição de engenharia. A gente pediu a margarina, a gente pediu um leite sem gordura, marketing nutricional, nutricionismo corporativo, o que eu concordo com eles são os alimentos estapafúrdios, mas eu justifico essa criação de nicho de alimentos estapafúrdio por parte do setor privado pela má comunicação das informações científicas, a má popularização científica. E coloquei o Coca Plus porque esse Coca Plus é algo assim que eu sempre achei um dos piores, né? Um dos piores. Depois disso é só o hambúrguer de soja. Não, hambúrguer não, presunto de soja. Eu acho uma coisa também complicada. Sucesso comercial da Activia e a Cult, aí eu coloco onde? Onde se aqui quase não tem mais, que na Europa, olha, não funcionou. Por quê? É um outro perfil de sociedade, é um outro perfil de consumidor, é um perfil que não aceitou, que não caiu nesse blá blá blá. Será que a sociedade cair no blá 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 do Activia e do Yakult é o problema de um pilar? Ou será a comunicação? Será a formação intelectual? Será a valorização que essas pessoas dão na vida? Aí ele fala da questão da fortificação, e aí eu questiono farinha fortificada e sal iodado. Eu acho que também foi muito reducionista nas questões de campanhas de saúde pública. Acho que a gente resolveu muita coisa com sal iodado, enriquecido em iodo. Quem não sabe, né? Muitos países o sal iodado, porque tivemos muitas epidemias de. Como é que é? Não sei o nome disso, esqueci. Ai, não tem um nome, eu não sei, Isa, se você me lembrar, que é de deficiência de iodo. E depois tem lugares onde é necessário se pensar, e se pensa muito, e tem muitos lugares que se usa, enriquecer alimentos do dia a dia da população para não ter anemia, hipovitaminose A, que foi um grande problema no Nordeste do Brasil. Mônica pode me ajudar aqui também. Então, é complicado generalizar isso, né? E aí depois a farinha integral, só que a farinha integral e o alimento integral, ele também tem fatores antinutricionais. Em alguns aspectos, que bom que a engenharia nutricional conseguiu tirar esses fatores. Aí o técnico fix nutricionais, e aí eu pergunto aqui, e o Bleu Blanc, que é uma associação, uma fundação francesa, que trabalha muito na genética dos animais, na genética das plantas, para melhorar a qualidade desses alimentos. Então, será que esse Tecnofix é muito ruim? Ah, não, tá, não tem ainda sal. Como é o nome da doença? Enfim. A Eliane colocou aqui, é bócio. Eu estava em dúvida se era bócio ou Posso? escorbuto, mas escorbuto é da vitamina C. Aí eu fui Não, conferir qual que era qual. depois a gente fala, vamos acabar com isso, porque não ai, depois eu falo, o bócio é o coisinho que dá, mas eu vou, bora lá. Alimentos, ele fala de novo, próximo, eu ia repetir isso. Grandes corporações, de novo, essas grandes corporações que são ocupadas de tudo, ok, eu acho que a gente tem que mudar esse modus operandi disso tudo, desse sistema, desse mercado, de como as coisas são feitas, como a nossa sociedade está funcionando. Marketing de fachada nutricional,
Food Technology, pobre dessa revista, foi malhada o tempo inteiro. Nutriwashing, ele fala que seria atribuir falsas alegações, também, alegações Estados Unidos de novo, tá? Esquemas de rotulagem, acesso à informação pelo marketing, publicidade nutricional. Aí tá acabando, vocês viram? Só cheio. Publicidade nutricional, ele fala do lobby, mas aí eu falo dos patrocínios, que ajuda bastante o setor da ciência. Congressos, que ajuda também bastante. Pesquisas, por que não? A gente tem que pensar agora e colocar essas cartas na mesa, e a gente está num cretinismo, obrigada, era isso que eu queria, essa palavra. E a gente tem que pensar, o setor público não está dando mais conta, o que a gente vai fazer? Lava as mãos e deixa o setor privado, ou vamos instituir uma maneira do setor privado financiar a aquisição de novos conhecimentos? Tá? Próximo. Obrigada. O que é comida de verdade? Ele questiona isso. O slow food, que é definido aqui de uma maneira, de novo, muito simplista. Slow food, Izzy sabe até mais do que eu, porque ela é uma adepta. Ele é um movimento social, né, que busca, não é o comer, é que a tradução é comer devagar, mas não é o comer devagar, é o produzir diferente, é sair dessa lógica da correria e do mercantilismo alimentar. Então, né, uma outra coisa a rever. Mudar o foco dos nutrientes para padrões dietéticos, produção de alimentos e qualidade do processamento. Próximo. Então, aí ele volta, né? Ele fala isso. Então, a opção dele é que agora a gente fale da qualidade dos alimentos. Tudo isso para falar disso, da qualidade de produção dos alimentos. E aí ele coloca aqui, né? Não substituir um conjunto de verdades por outro. Valorizar a variedade de abordagens da alimentação e do corpo e sugerir que todos contribuam para a compreensão integrada e menos redutiva de saúde dos alimentos. Aí eu falo um emoji, cada um coloca o emoji que quiser, a carinha que quiser, porque o cara passou uau! O coisa inteiro falando de uma coisa, e a verdade agora ele faz essa demagogia para eu ficar feliz, né? No final do coisa. Então, cada um faz o seu emoji aí que quiser. Próximo. Para rotulagem frontal e qualidade do alimento, aí ele fala que tem que ter, né, na rotulagem frontal, não só a questão dos nutrientes, mas a questão também de como esse alimento foi produzido. E aí eu falo, meu Deus do céu, porque aí tem que ter o footprint, o quanto esse alimento é sustentável, se ele é saudável, se ele é seguro, se ele tem tecnologia, e consumir antes e depois de. E aí, o que a gente vai fazendo? Ok, é mais uma preocupação para o consumidor, vontade de falar, né, até um termo chulo, mas mais uma preocupação para o pobre do consumidor. Outro emoji. E aí, quando ele fala assim, né, das pessoas saberem melhor sobre a qualidade de produção dos alimentos, né, como quer dizer, a qualidade em função do modo de produção. E aí eu falo uma coisa assim, tá vendo? A gente sair do nosso centro e ir para fora, então abrir, né, sair do que eu chamo, se for um pesquisador, o fechamento epistemológico. Já faz tempo aqui na França que a gente fala que tem que ter educação alimentar, o que é um alimento, de onde ele vem, como ele é feito. Educação nutricional, o que tem, o que é um nutriente, onde a gente encontra. E educação do gosto. Né? Então, assim, voltar a fazer com que as pessoas voltem a gostar de certas coisas que, enquanto espécie, a gente tem deixado de gostar, né? Próximo. Depois, o nutricionismo. Ele fala de uma pesquisa nutricional integrada, interessante, abordagem descendente e descendente, então que as pesquisas saiam do nutriente para chegar ao alimento e ao padrão dietético, etc., estilo de vida, e depois saiam do estilo de vida e chegam ao nutriente. Ok, mas isso não é novidade, né? Para um bom pesquisador da área de alimentos, isso é o beabá o dia todo. Do todo para o um, do um para o todo. Essa é a minha coisa. Acho que a gente tem que começar a sair da especialidade
e ir para o todo, que é o que eu chamo sociedade, e sair da sociedade e voltar para a nossa especialidade. A rotulagem alimentar detalhada, quer dizer, ela já é detalhada, é que agora aqui na defesa dele é só colocar o processo, fim do marketing nutricional, então, né, ok. Alfabetização de qualidade alimentar, que isso também não é uma novidade, é a literacia sobre alimentos e alimentação e nutrição, e que sim, colocar o processo. Louvável e claro, eu acho que todos, não posso falar isso, não vou falar como ele, né, quando ele fala pessoas, mas acho que tem um movimento muito grande de pesquisador, de decisor político e de especialista, querendo sim que essa questão da qualidade do alimento em função do que ele é, desde que ele saiu do campo até chegar pela mesa, existe isso, é legítima essa busca, né? Mas é legítima também que existam outras coisas e que não dá para generalizar nem desse lado nem do outro. Então, é interessante que exista essa busca. Próximo. E aí, no final, ele termina com o léxico dele, tá? O que eu falo? Eu acho assim, o que eu pontuo aqui? Eu acho que eu sempre falo, né? Eu acho uma pena que profissionais especialistas e pesquisadores tomem esse livro como uma verdade, que eu já falei que não existe, e que não vão até a fonte, né? Então, não é tomar esse livro como verdade, é ir atrás das fontes daquilo que nos preocupa. Então, vamos falar de engenharia alimentar? Bora ler aquela revista Food Technology. Vamos falar de comportamento? Bora ler psicólogo social, bora ler sociólogo, né? Então, isso, algumas coisas que eu acho que é um livro, talvez, para o grande público, não para especialista, porque não tem novidade nenhuma aqui para a gente, né, enquanto especialista. Tem alguns questionamentos em relação ao todo, à sociedade, a como a gente funciona, o que é o ser humano, o que não é, o que a gente foi treinado a ser ou não, e que falta aqui. E o que eu achei, assim, é um livro, né, a Vera Kiss que trabalha com comunicação, é um livro muito bem feito, livro de comunicação, ele repete, ele tem palavras que chamam mais atenção, no digital ele é perfeito e chama bastante atenção, e sim, deve fazer bastante sucesso. Próximo. E aí, o que eu fiquei me perguntando? Gente, tomara que a Mônica, que é antropóloga, esteja aqui para discutir comigo. Entra, sai séculos, milênios, o ser humano continua funcionando do modo, né, da minha metáfora, que é achar um culpado, achar um milagre, achar uma resposta simples para tudo. Que é como agora, vamos tirar vamos resolver a questão da energia. Como? Achando uma solução e não mudando a sociedade, né? É como a questão do marketing. Mônica antropóloga, não sei qual que é Mônica, não vi. Deve ser você, é você, sim, Mônica. É, é uma questão sim no marketing. Gente, só existe um produto porque tem um consumidor. Por que esse consumidor quer isso? Por que essa sociedade quer isso? Porque a gente tem que trabalhar esse valor, o social. Porque a partir do momento que o social estiver pronto para ter um alimento que não seja enriquecido e nem que vai fazer a barriga de tanquinho, não vai ter esse produto. Então, é uma transformação profunda do valor e da sociedade. Mas a gente está sempre procurando é mais fácil tirar no bandido, né? Do que falar, puxa, por que eu causei esse bandido? O que eu causei nesse bandido também, tá? Então aí o meu é assim, volta. O contexto é que a gente, não, para cima ainda. Voltou. É que a gente sempre está funcionando assim, com um mocinho, e aí a gente pode colocar a igreja, pode colocar Jesus, pode colocar o que a gente quiser, Gandhi, aqui, tá? Então a gente sempre tem um bandido, hoje em dia é a indústria, um mocinho, hoje em dia é o consumidor, né, o pobre coitadinho, um moralizador, que é a ciência, que dita as regras, e aí um xerife que vai tomar conta da sociedade e regrar tudo isso, que é o governo, né? Hoje em dia está sendo o cidadão, a sociedade.
E só um adendo aqui, antes de passar, essa questão, né? A Europa agora, segunda, terça-feira, votou a lei, né, de que não vai mais importar produtos de zonas desmatadas no mundo. Zona desmatada no mundo é muito. E dois, por que isso? Porque existe uma força social, uma cobrança desse todo, uma revisão disso tudo. Então, por que então temos que pensar nessa revisão lá de baixo, né? Não só achar o culpado. Próximo. E aí eu falo assim, para mim, existe muita questão de comunicação e que ela vai criando tudo isso, a cacofonia, a utopia alimentar, a desinformação, a nutricionalização. E aí eu quero chegar onde ele comenta muito, próximo, que é a desvalorização da ciência, as modas, os mitos, a desvalorização da expertise. É onde a gente mais falha, comunicando errado, a gente acaba criando tudo isso. Próximo, que não sei se eu coloquei, criando nichos de mercado, produtos insanos como a Coca-Cola Plus, discursos absurdos, investimentos da ciência e do próprio setor privado, investimentos inadequados. Próximo. Nossa Senhora. E aí eu falo, acaba aqui, lembra que eu falei, né? Um livro que caiu na minha mão, que eu nunca teria lido, mas foi muito bom porque, como o último Papo à Mesa, me deu certeza de que eu estou no meu caminho, que eu insisto, é importante saber comunicar. Nós somos seres comunicantes e que erramos por ali, né? O ser humano, enquanto espécie, é o famoso peixe, morre pela boca. Então, temos mesmo que saber comunicar, e essa, né, se eu posso falar que eu detesto essas palavras, quem me conhece sabe, eu, eu vou falar uma que eu não gosto e a outra que eu gosto. Então, vamos militar pela boa comunicação e a outra que eu gosto, vou ser ativista em prol da boa comunicação. Então, só para chamando assim, caiu, calhou, tá? A gente terminou esse curso essa semana. Aí eu levei o cano domingo, tá? Então não foi de propósito eu ler esse livro e falar disso. Então, esse curso nosso novo, que é uma pós-graduação em comunicação com a chancela da Universidade de Zaragoza, tá? Próximo, precisamos aprender a comunicar. É mais ou menos isso, né? São 4 módulos obrigatórios e opcionais, é só para deixar aqui na tela para quem se interessar ou não, porque aí vamos nos ativar pela boa comunicação. Próximo. E aí, assim, né? Deixando aqui, para quem não conhece a Vera Kiss, que também foi muito, muito chato nessa semana, alguém fala assim, mas vocês desenvolvem uma retórica para eu desenvolver um produto saudável? Não, não é esse o papel da Vera Kiss. Vera Kiss não desenvolve retórica nenhuma. Vera Kiss ajuda a encontrar as informações que sejam as mais honestas possíveis para a gente desenvolver uma comunicação e produtos os mais honestos possíveis. Essa é a nossa missão. Próximo. Aí eu falo assim, chamo todo mundo para comunicar de forma melhor, que não seja de um ponto de vista só, que não seja militante, que seja também complexa mais, né? Que veja o mundo com uma certa complexidade. Mas comunique simples, tá? O simples e o complexo tem que estar sempre juntos. Próximo. E o Vera Kiss Conecta também, chamando para o ano que vem, mais oportunidade de informação para sair da caixinha e não ver só o sol da nossa janela, ver o sol de várias janelas. Próximo. E para vocês seguirem aqui mais informação, só para mostrar para vocês, o recapitulando, que lembra algumas realidades, e na mídia, que a gente comunica pelo Instagram, que são informações também de vários pontos de vista. Não há verdades. Próximo, falei demais. E o próximo Papo à Mesa vai ser sobre rotulagem nutricional, vai ser a apresentação do livro da Arlete Santos. Acho que acabei, que eu já passei, ultrapassei, não vou nem poder discutir. Acho que pode parar de. Acho que acabou e pode. Acabou? Sei lá, se não acabou, tá acabado.
Acabou. Tinha acabado. Ai, Lá. Mônica, você tá aí? Gente, ó, falei demais, mas é muito comprido e eu acho que é muito mais profundo e mais complexo do que levantar uma bandeira. Alguém quer falar alguma coisa? Ai, que Eu bom. quero, eu tenho Ah, várias coisas assim ah, para pontuar, porque eu acho que, Ju, você já, logo na sua apresentação, você já tocou em 3 pilares que eu consegui captar que tem tudo a ver, que é a educação de base, é o contexto histórico que as coisas acontecem e onde se dá, e a comunicação, como que isso é comunicado. Porque vem, assim, eu ainda não li o livro, estou curiosa e eu vou ler em inglês para ver essa questão da tradução, porque eu acho que os tradutores também têm muito poder na mão quando traduzem um negócio desse. E, eu fiquei, quando eu estava apresentando, eu fiquei realmente pensando, eu falei, o cara tá na Austrália, falando dos Estados Unidos, e esse negócio, foi exatamente esse percurso que eu fiz na minha mente também. O cara tá na Austrália, falando dos Estados Unidos, traduzido para o Brasil. E eu moro no Reino Unido. E uma coisa que me incomoda também é o eixo do norte global, né? Que esse livro ele aborda, porque em nenhum momento se fala do sul global, né? Que são os países latino-americanos, a África, né? O continente africano como um todo, não se fala em nenhum momento. Então, assim, é uma abordagem branca. Vamos botar aí que é uma abordagem branca. Não se fala em nenhum momento de padrões alimentares de populações negras, por exemplo. Então, assim, e como se não existisse pesquisa nesses lugares também. Porque uma das coisas que ele aborda, o Brasil já faz há muito tempo, que é sair do nutriente para o todo, do todo voltar para o nutriente. Né? Tem grupos de pesquisa no Brasil que fizeram isso com alimentos que são os tradicionais, né? Do padrão alimentar brasileiro, que as avós, nossas avós usavam, que eu consegui ter acesso por conta da minha avó, né? Taioba, broto de bambu, coisas que não estão assim na mesa do brasileiro todos os dias, mas né, o pessoal que mora mais próximo dos lugares que existem essas plantas consomem e né, da sabedoria popular, da combinação desses alimentos, tem se visto muitas coisas serem provadas pelo método científico que adotaram naquele lugar, enfim. E outra coisa que eu acho que é importante é realmente o contexto, porque eu fico pensando na Austrália, eu fico pensando aqui no Reino Unido, né? E essa questão e como as pessoas aqui nesses países, pelo menos eu falo pelo meu contexto daqui, que também morei na Irlanda, as pessoas são muito realmente pautadas no nutriente. Muito mais do que no Brasil, eu acho. Então, assim, aqui as pessoas realmente falam assim: ah, isso aqui é bom para você, ah, isso aqui já não é tão bom. Porém, as pessoas seguem comprando esses alimentos insanos, né? Esses alimentos que, e mesmo tendo acesso, mais acesso que no Brasil, a alimentos menos processados. Então, também tem uma questão de comportamento, de gosto, né? Educação do gosto dessas pessoas que foram apresentadas a esses alimentos ou super doces, ou super salgados, ou super cheios de gordura. E esse gosto foi formado, e as pessoas também não sabem cozinhar. As pessoas não sabem usar os ingredientes, mesmo eles estando disponíveis. Aqui, isso falando daqui, né, do meu contexto. Então, assim, o caminho, ele vai ser longo. Vai ser longo. Sim, eu até queria, não, eu tô falando sim, porque eu até queria depois, né, Vânia também, por favor, depois eu queria, Mônica, que você falasse alguma coisa, que eu acho que você, como especialista em ciências sociais, você fala com mais propriedade do que eu. Que caminho é esse, né? Então, diversos caminhos. E uma coisa que eu queria falar também, Pra quê? quando eu fiz ano passado um curso da FAO, da FAO-OMS, e era um curso que era para várias pessoas que estavam em diversos continentes, e foi muito legal, porque viu-se esses diversos caminhos que podem ser seguidos em cada contexto. Sim, e aí abordou-se a questão da proteína também, né? Que é como que em países, por exemplo, nos Estados Unidos, come sei lá quantas vezes, acho que umas 60 vezes mais proteína do que deveria ser necessário para a população, considerando o padrão alimentar tradicional deles. E um país na África, que agora eu não vou lembrar qual que deu o exemplo, mas que eles comem muitas vezes a menos. Então, mas é jantar
Leia, você agora em inglês, Jantar com Darwin, que ele explica Aham. essa Não, necessidade então, mas isso, nutricional. Ju, não é só por conta disso, é por conta do acesso também que eles falam, Sim, né? Porque existe uma desigualdade social. Então, abordava tudo isso nesse curso, né? Dos contextos, como atingir uma alimentação saudável para aquele local, né? Que não vai ser a mesma resposta para os Estados Unidos, não vai ser a mesma resposta para esse país da África. Então, é isso que eu quis dizer, sim, né? Que entendi. não existe um único caminho certo, correto, que é o que você falou no começo também da sua apresentação, né? Então, era isso que eu queria falar, porque pelo contexto daqui que eu vivo, eu até consigo entender de onde esse cara tá falando, né? O lugar de fala dele. Mas é que realmente a gente tem que ter esse cuidado ao traduzir para um país que tem um contexto completamente diferente. E do meu lugar de fala é completamente diferente, porque o europeu saxão é Uhum. completamente diferente do europeu latino. Então, no meu lugar de Exato. fala, existe uma tendência, ok, mas a França ainda, o consumidor, né, a população francesa, ainda segura muito esse nutricionismo, né? Uhum. E depois, o que você está falando que me veio aqui, essa coisa de normatizar. Até quando a gente vai querer normatizar a alimentação de norte a sul, de leste a oeste? Né? Então, Uhum. não existe um padrão, um único padrão alimentar, né, que a gente já sabe. E por fim, do que você falou da pesquisa, que no Brasil já se faz, eu fiquei, Vânia, que é da minha época de formação, eu fiquei me sentindo um ET, porque eu falei, na nossa época, pelo menos, a gente falava disso, biodisponibilidade era algo normal, e ir do Uhum. nutriente para o alimento, do alimento para o nutriente, a gente transitava isso e sempre foi assim, né? Essa E, questão toda. e Fala. uma outra coisa, só para encerrar, eu acho que também faltou localizar para quem que ele está falando, né? Porque a gente, pelo que eu entendo, né, inferindo, é para uma coletividade sadia, que não precisa de uma fórmula, que não vai precisar da engenharia de alimentos que criou essas nutrição interal, parenteral. Então, é para uma pessoa que consegue comer por via oral e consegue fazer essas escolhas, né? Além disso, classe média, né, Alta. branca, alta. Então, a gente também tem que localizar quem vai ser o ouvinte desse livro. Ao momento ele pontua, mas é um parágrafo dentro das 429 páginas que ele leva em consideração tudo o que essa engenharia alimentar trouxe para populações mais desfavorizadas. Enfim, ele também não é que ele passa em branco. É que, sim, um parágrafo no discurso todo fica meio leve. Vânia, eu vou deixar você fechar, Mônica. Tô curiosa. Um pouquinho baseado na minha experiência, né, clínica de consultório, que eu tenho 19 anos de consultório, então trabalho diretamente com os pacientes. Eu acho que o complicado é exatamente isso. As pessoas querem, seja um pesquisador ou, né, o que vai escrever sobre nutrição, falar para uma grande massa. E isso não é totalmente complicado. Todo mundo quer atingir com a mesma fala, né, com aquilo que ele acha que é o correto para todas as pessoas. Então, eu acho que o principal é sempre a gente falar, né, como comunicar sobre a individualidade. Porque Sim. O que faz super bem para um pode fazer super mal para o outro. Então, a gente tem que considerar como o parâmetro, eu acho, maior, é isso, é a individualidade de cada um, é a realidade, é onde ele mora, é a condição financeira, e a gente pode ter um resultado super positivo com uma pessoa que não tem acesso a alimentos caros, alimentos, né, a coisas mirabolantes que a gente fala. Uhum. Então, eu acho que o que precisa, né, sair mais forte na comunicação geral da nutrição é sobre individualidade, realidade, né, e não querer colocar o que isso, como você colocou ali no momento, aquilo faz bem, aquilo faz mal, como uma regra. Não é assim, né? Eu não posso comer pera, que é uma fruta que, né, basicamente é super leve, tem muita água, tem isso, aquilo, eu não posso comer. Então, eu acho que a nutrição, ela é muito mais ampla, as pessoas querem
ao mesmo tempo que elas querem simplificar, elas complicam, né? Porque a complexidade está na individualidade. E a gente tem, como nutricionista, que simplificar a complexidade e não o contrário. Eu até gosto da expressão que eu estava falando com o meu irmão, que ele é arquiteto, que ele estava lá fazendo um projeto, eu falei, eu estou aqui calculando o plano alimentar, que eu sou arquiteta da nutrição, da alimentação. Sim. Porque a gente tem que fazer a arquitetura individual de cada um, encontrar o benefício para cada um. Continua, eu só quero que peraí, só um pouquinho, continua. Não, depois guarda aí onde você vai continuar. Porque a Mônica tem que sair, eu queria só uma palavrinha. Não, nem palavrinha de antropóloga, rapidinho, vai. Aí depois a gente continua. Eu não tenho que sair imediatamente. Eu falei que eu não vou poder ficar até o final para fechar. Eu quero ouvir a. Então vai, Vânia, termina. Desculpa. Então, eu entendo muito isso. Eu vou dar um exemplo de um paciente que ele não consegue, ele é adolescente, mas ele não consegue ir na academia, ele não consegue... Enfim, aí descobrimos, né, conversando com ele, se ele podia colocar uma cesta de basquete. Ele colocou. Aí ele faz 3 vezes por semana, ele fica, sabe, batendo a bola, jogando lá na cesta, e isso foi super bom para ele. Como a gente entra com a outra questão da alimentação, né? Igual a gente estava falando aquele dia de comer alguma coisa fora, na hora que você coloca na arquitetura que eu entendo hoje, não é engenharia, é arquitetura mesmo, da nutrição, que você coloca alguma coisa que traz para ele um conforto, um prazer, uma satisfação maior, dentro de tudo que é teoricamente benéfico para ele, você deixa entrar alguma coisinha que vai ser uma coisa mais doce, aquilo traz um conforto e um bem-estar que torna sustentável todo o resto. Sim. Então, eu acho que a gente tem que ter esse critério. Aqui também está muito isso, essa fala de que, nossa, mas supermercado, não posso nem entrar no supermercado, porque tudo que está embalado é ruim. Não é ruim tudo que está embalado. Então, a gente vai ter que, todo dia, você vai fazer você vai fazer o seu macarrão, a massa, você vai lá colher o arroz, você vai fazer bolacha, você vai fazer você vai lá tirar o leite da vaca. Então, assim, isso que eu acho que está ficando cada vez mais até chato, né, na nutrição, que é o politicamente correto tem que ser isso agora, não, porque antes, não, mas aí a pessoa fecha o olho para aquilo que era considerado bom e já descarta completamente, sem entender todo o contexto, toda a realidade e toda a individualidade de que cada um se encontra. Sim. Então, eu acho que eu espero muito, né, que cresça na comunicação da nutrição, das pessoas que vão fazer esse trabalho, falar sobre individualidade, falar sobre equilíbrio, né? Porque não tem problema. Aí vem a cultura. Quando a gente pega lá a cultura da italianada, que gosta de fazer aquele monte de comida, a gente tem que achar uma arquitetura ali que seja funcional para aquela família, para aquela pessoa, né? E não colocar parâmetros muito rígidos, ou não querer colocar só um caminho como correto. Não. Sim. Tem muitos caminhos que podem se misturar aí e levar a pessoa a ter uma saúde, né? Né, que até foi incluído agora, não sei se vocês aí sabem, mas foi incluído a saúde, o bem-estar, antes era o conceito de saúde, bem-estar físico, mental e emocional. Agora incluiu o espiritual, o bem-estar físico, mental, espiritual e social, né? E que entra até esse bem-estar social, eu coloco muito isso com os pacientes, né? Que adianta a pessoa, então ela não pode comer nada que vem do supermercado, ela não pode comer nada que está lá no bar, ela não pode comer um embutido, então ela não socializa mais. Como que vai ser a saúde dessa pessoa? Será que ela vai ter saúde? Comendo só aquilo que ela faz, ela não pode ir na casa da família, ela não pode ir no barzinho, né? Então, eu acho que que os caminhos precisam se abrir mais, né? E melhorar a comunicação, né? Falando nisso que você falou, a comunicação também. Com quem você vai comunicar? Com todo mundo? Não, a gente não comunica com todo mundo. Exato. Difícil. Difícil, né? Obrigada, Vânia. Você, Mônica. E você?
Obrigada, Juliana. Gigi. Então, eu cheguei atrasada porque eu tive problema com o meu celular não quis deixar entrar na reunião, não sei por quê. Então, eu perdi o comecinho, eu perdi algumas informações do livro, né? Muito Vou repetitivo falar... o livro, não perdeu muito, não. Ele é Não, eu estou dizendo assim, quem é o autor, o livro, essas Ah. coisas eu perdi. Então, eu também não li o livro ainda, e eu vou ser muito pontual, porque Isis e Vânia foram assim, extremamente felizes e objetivas e amplas na percepção delas, que eu gostei muito, né? Os 3 pontos que a Isis indica, eu também concordo, e essa questão que a Vânia coloca no fundo é uma questão sociológica, né, da relação indivíduo-sociedade, né, quer dizer, é uma questão histórica na sociologia, né, como pensar esses dois, como ter um equilíbrio entre a percepção desses dois, né, do indivíduo e da sociedade. Eu achei muito interessante a sua fala da arquitetura, porque, no fundo, é isso, né? Quer dizer, como que você percebe as necessidades individuais e como pensar a relação dessas necessidades com o todo. Eu acho que isso é fundamental. E a Isis apontou uma questão que é central nisso, o gosto. Né? Não dá para a gente ficar apostando em discursos generalizantes, porque existem questões fundamentais de cunho de grupo, né, de cunho da cultura, do indivíduo, que tem que ser consideradas. Uma coisa para mim ficou, né, clara nesse livro, que a amplitude da proposta dele implica necessariamente em generalizações. Né? Você tem um livro com essa amplitude temática que você aponta, implica em generalizações, e aí são inevitáveis as críticas, principalmente considerando esses 2 pontos que Isis e Lauren, desculpa, Vânia, porque eu e a Vânia estamos como Lauren. Isis e Vânia já apontaram. Mas o que eu vou fazer um comentário muito pontual, que tem a ver com a sua fala inicial, porque foi logo que eu entrei e você estava falando, então eu anotei, me chamou a atenção. Tem várias coisas que eu anotei, sabe, Juliana? Mas a gente ficaria aqui até amanhã. Horas, é muita coisa. Não daria, né? Seria uma outra palestra, vamos dizer assim. E eu não tenho essa pretensão. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, porque foi quando eu entrei e você estava falando, que é a concepção de política, né? Na verdade, cidadania e política, numa outra concepção, né? São coisas que estão mais relacionadas do que a questão do poder. Então, assim, eu acho que desde Foucault, eu não sou cientista política, não me dediquei tanto ao estudo da ciência política e de ver quando e como essa noção de política e de poder foi ressignificada, mas eu, né, das minhas leituras, eu identificaria que Foucault seria um marco nessa redefinição. Desde Foucault, né, quando ele fala em micropolítica e quando ele fala em microrelações, quando ele fala que o poder não existe, mas existem relações de poder, quando ele fala que o poder não se concentra no Estado, né? Ele pode chegar ao Estado numa pirâmide, mas o poder ele está disperso em qualquer relação no conjunto da sociedade. Eu acho que ele, né, é um dos que, porque, como eu disse, não fiz um estudo exaustivo dos cientistas políticos, mas certamente ele é um dos que redefine essa noção de política. Então, eu queria te convidar a pensar um pouco nessa redefinição, né? Porque para mim, sim, o consumo é político, né? O alimento, a escolha do alimento é política, né? A produção do alimento é política, e não porque está concentrada pelo Estado ou não. Eu acho que, né, eu vejo a política como uma estratégia, não como uma força. Como uma multiplicidade de relações. E, como Foucault, eu acredito que todas as relações envolvem relações de poder. Né? Então, elas podem até aparecer concentradas no topo, mas elas não estão só no topo.
né? Uhum. Então, nesse sentido, eu vejo que todas as relações que envolvem produção, consumo de alimentos, distribuição, são extremamente politizadas, né? E então, assim, um pouco pensar nisso. Eu acho que a questão das commodities, eu não sei, eu não li o livro, tem a ver com isso, né? Porque eu fico pensando o café commodity e o café especial, para pegar um exemplo, né? Café commodity, qualquer café que é produzido, geralmente tem algumas empresas que são mais exigentes, mesmo para commodity, elas vão lá, selecionam produtores e grãos, mas o café commodity é esse café, né, generalizado, é o café que serve para um consumo que eles entendem como geral, né? E que desconsidera trabalhos extremamente cuidadosos de produtores individuais, né? De Ele não grupos de vai a produtores. fundo. Mônica, ele não vai a fundo nisso, ele só fala que o alimento commodity no sentido que ele virou um bem comercial. E é nessa Sim, mas questão que eu justifico. Ele você sempre foi um bem questionou. comercial. Sim, sempre foi um bem comercial, mas hoje existe uma diferenciação, inclusive, nesse processo aí de distribuição e de categorização de produtos, né? O café especial ele não se considera commodity, ele é um bem comercial, mas ele não se considera commodity, né? Então, assim, aí ele poderia ter avançado mais um pouco, porque eu acho que esse é um ponto importante que eu vejo hoje, que é a do pequeno produtor, da aposta num produto diferenciado, de qualidade, que envolve conhecimentos, que envolve resgate de tradições ancestrais, que envolve valorização de especificidades, de qualidades, reconhecimentos de territórios, que as commodities ignoram, na maioria das vezes, né? Como eu disse, porque tem commodities do café, que é o caso que eu estou usando para exemplo, que tem lá o produtor que ele gosta de comprar para dizer que o café dele é tão, né? Aí tem a história do gourmet e do especial, que é uma novela também. Mas, enfim, o que eu estou querendo, na verdade, como eu falei que eu ia ser muito pontual, eu estou indo, né, Não, tá ótimo, é uma mas, delícia. assim, é porque você tem talvez uma desconsideração dessa questão que hoje é central, né? Que é a questão dos pequenos produtores, da pequena produção, da produção especializada, da produção, né, com resgate de tradições. Não, Eu não acho foi isso, não foi isso. Na minha fala, o que eu digo é não na quanto sua fala, ele. eu estou dizendo, eu não sei se ele traz, porque é um Não, elemento importante traz para en pensar. passant, ele traz en passant, porque a qualidade dele é o processo. En passant, ele coloca isso. E quando eu coloco isso, essa questão da comoditização, é que sempre foi algo comercial errado, a partir do momento que a gente começou a comercializar isso. E é uma relação que é muito complexa, entende? Mas que Sempre tem foi. também a sua complexidade interna, ela não é Sim, totalmente homogênea, né? E eu sim. acho que isso tem a ver com a forma como as pessoas estão fazendo opções alimentares. Isso não dá para você pensar a questão do nutricionismo também sem pensar a questão de todo um movimento de reconhecimentos, né, Sim. de produtos Mas especiais, diferenciações internas, sem pensar como essas coisas dialogam. Não sei, eu não sim. li o livro. Não, isso ele não fala, ele fala super passando mesmo, é muito de cultura, ele fala, mas assim, uma frase jogada, tá? Assim, bem pouco. Mas assim, o que a Isis falou depende do contexto, e aí eu entro com você de novo, que aí eu acho que isso entra numa questão do cidadão lutando por isso e política, porque essa questão do commodity e dos países exportarem o melhor vem muito dessa guerra política econômica a grande escala, quando a gente chama commodity, uma quantidade de alimento que pesa na balança comercial, e essa questão aí que eu te falo, né, assim, para eu entro na minha, mas vou estudar, claro, vou até agora ler o livro do Foucault, na política, porque a Europa, desde 2000 e até antes, ela não aceita qualidade de alimento diferente. Né? Então, se o Brasil ainda aceita um tipo exportação e um tipo interno,
aí que entende que é uma coisa, como ela falou, é muito do contexto, Contexto. do contexto e da política. Então, vamos ganhar dinheiro para gerir essa sociedade como? É, Fazendo o melhor para exportar? Ele generaliza o slow food. Eu acho que essa discussão dele não dava para generalizar e para abordar de maneira superficial, porque Não. falar de slow food é falar de toda a proposta de mudança e de movimentação, né? Profunda. Essa Não é o questão que ele comer coloca. devagar, né? É muito profunda. Fala, Isis. Não, mas assim, muito interessante, porque acho que isso do commodities, eu só quis colocar assim que sempre foi, e a questão da comoditização, ela é muito maior que isso. Eu acho que é uma questão de tradução, né, também, porque talvez o que queira dizer com commodity é que os alimentos viraram um comércio muito grande, talvez mais do que... Eu não li ainda, por isso que eu tô... Tá. Mas eu vou ler e vou ver o que eu vejo dessa parte, porque, assim, eu acho que precisa contextualizar também que eu imagino que a Austrália seja muito parecido, ainda mais por ser uma colônia, vamos dizer assim, daqui do Reino Unido e é parte do Commonwealth, a forma, né, de comercializar, a forma de se entender o governo e as relações comerciais seja muito parecido com aqui. E aqui é um país que realmente deixa a mão, diferente da França, deixa na mão das indústrias essa regulamentação. Não existe política de alimentação e nutrição aqui nesse país que se diz desenvolvido. Então, assim, então meio que a indústria faz o que quer. Então, eu acho que vem daí essa questão de que ele fala a comoditização do alimento. É que eu acho, Mônica, que há muito tempo, infelizmente, há muito tempo, o alimento de base ele é visto como uma commodity, como algo que vai regular uma balança comercial. Mas ele né? Ele se tornou. Não, então, mas é nessa questão que eu falo. Não é que ele se tornou. Há muito tempo ele é visto como um bem comercial. Não é de agora. Mas... Só que, por exemplo, em países como aqui, né, falando do contexto daqui do Reino Unido, que não existe um controle muito do governo em relação a essas comercializações, como antes já existiu no Brasil, que o governo comprava o excedente para manter o preço dos alimentos, talvez seja nesse sentido, né, de que não existe não foi essa profundo, intervenção. Gente. Não foi tão profundo. Não foi profundo, é uma frase. Estou falando. Então, mas eu estou colocando isso também porque pode vir desse contexto de que não aqui tem tanto pouca intervenção do governo para qualquer coisa, que eu acho que é isso que ele queira dizer, que porque é um país neoliberal, né? Aqui é um país neoliberal, a Austrália, imagino que seja na mesma linha, então pouquíssimas coisas são regulamentadas pelo governo. Lembrando que nós saímos da União Europeia, então a gente se ferrou aqui, nesse sentido, de regulamentação dos alimentos. Então, eu acho que... E era o que eu estava falando, né? Que a Mônica estava falando da questão do slow food e dos pequenos produtores. Aqui existe, né, essa questão também, mas é muito pequena ainda, porque também nem existe uma política nacional de alimentação e nutrição, não existe política nacional de alimentação escolar nesse país. As crianças comem, tanto que Jamie Oliver, né, que é uma pessoa pública, que vamos dizer assim, hoje em dia é uma instituição privada, né, ele acabou fazendo sucesso por conta disso, porque vem uma pessoa, um indivíduo, querer fazer uma regulamentação que existe, por exemplo, em forma de política nacional em outros países. Ai, olha, mil desculpas, mas é que eu vi que a gente já está quase 20 minutos atrasada. Mônica, adorei a sua, é sempre bom, é muito bom, porque é bom a gente fazer pensar. Só, assim, resumindo, o livro ele fala dessa redução do alimento ao nutriente e que a gente tem que pensar que um alimento ele não tem qualidade porque ele tem um bom valor nutricional e que a gente deve falar do alimento do ponto de vista da produção, da qualidade de produção e esses fatores que você fala
da cultura, da sociedade, etc. Sei lá, se tiver 3 parágrafos é muito. Tá? Até na própria qualidade do alimento. Tá? Até na própria qualidade do alimento é um en passant. É só para falar isso, peraí. Não, eu tentei digitar, não sei se foi. Não foi. Que no Mas fundo fala. eu percebi que eu estou falando do meu contexto também. Quando eu foquei na questão da comoditização, eu vi a Isis, eu estou falando do meu contexto. A verdade é que no Brasil essa questão é muito forte, ela é central, né? A crítica à comoditização, a falta de reconhecimento de tradições, de territórios, de saberes, é a tônica das nossas grandes discussões, da nossa rede de pesquisa em segurança alimentar e nutricional. Então, assim, a pontuação que eu fiz da sua fala foi do meu contexto, percebi isso agora. Sim, não, mas eu acho que é muito interessante, eu acho que, não, Bárbara, é muito interessante, e eu acho que até a gente tem que, eu acho, assim, até vou pedir para você, se tiver alguém para falar, porque não sou eu falei longe de mim, né, falar de ciências sociais, mas é muito interessante para ver por que o europeu valoriza tanto o território, o patrimônio, e por que talvez, eu estou me avançando, tá? Essa é uma coisa minha. E por que esses países colonizados desdenham tanto isso? Na questão lá de cima, da política enquanto poder, né? Na questão macro. Porque é interessante ver isso, né, do seu contexto, essa desvalorização. E aqui é o produtor que quer ser valorizado a ponto do governo se sentir pressionado. Pressionado, porque existe essa valorização da sua produção e o valor agregado. Que eu acho que o Brasil, assim, agora eu vou falar uma questão de mercado, acho que o Brasil ainda não vê a agricultura, essa parte mais de base, com valor agregado. Desculpa, não. Isso começa, eu acho, sabe, produtores de café e outras produções que estão sendo reconhecidas, inclusive internacionalmente, estão balançando o coreto, porque a partir de uma questão econômica, pode ser, a partir mas, enfim, o que já acontecia aqui, o que já é debatido aqui há um tempão, e que talvez, né, não tivesse a devida importância, valorização, importância, sim, inadequado, né? A força, a questão se coloca. Isso é complicado, mas eu ia só falar assim, um pensamento, né, que eu acho que a Europa dá esse tempo de pensar, apesar de sair, as pessoas acharem que foi de repente, mas não, pensar, e que a Europa tem feito esse processo muito de reflexão. Quando teve a parte da crise, você ouviu do próprio auditor da Europa, o Alberto Isis, quando teve a crise da vaca louca, o que vamos fazer com essas peças todas que mataram? A pergunta foi, vamos mandar para a África que tem fome. Pera, mas isso não é ético. A gente vai mandar o que a gente não come para fora, e a partir dali foi uma construção de que não existe diferença de qualidade intrínseca de um alimento. O que existe em relação a preço, posicionamento, é o que está extrínseco ao alimento. Então, acho que esse é um pensamento que esse poder, infelizmente, que hoje em dia manda, né, não consulta no Brasil, toma decisão sem consultar, e toda essa questão do empresariado e tudo, é rever essas questões. Por que ainda no Brasil você tem uma lata de milho A e uma lata de milho B? O milho devia ser igual para todo mundo, não? O café devia ser igual para todo mundo. O arroz devia ser igual para todo mundo. Né? Isso não, isso que eu falo, isso é uma questão de pensamento moral e ético que tinha que repensar. Não pode ter o milho é isso. E quando a gente entra no mundo do chocolate, não sei se você entrevistou já, quando você entra no mundo do chocolate, você vê que na Europa o chocolate é isso. No Brasil, o chocolate é o contrário. Né? O chocolate tem muito do que não é chocolate do que é chocolate. Então, eu acho que é isso, acho que é profundo, mas acho muito legal. Ai, tá tão boa a discussão, mas eu tô preocupada com vocês todos de horário. Eu tinha um lançamento de livro às 10,
Vou chegar lá agora. Corre, corre. Não, mas olha, muito obrigada e obrigada por todos. E é muito legal esses pontos de vista diferenciados, porque é até legal, olha, vou ler Foucault para rever, porque eu tenho essa visão de política e cidadania bem separada. Então é legal para eu ver, até para entender os discursos todos. É muito interessante. Obrigada pelas Tem um dicas. videozinho, vou te mandar, Juliana, Manda, de por 6 favor. minutos, do Yanomami, que está me chamando muita atenção quando você falou da vaca louca, porque tem peixes, os rios estão contaminados lá, né, na área Yanomami, e eles estão, com a sabedoria deles, tentando selecionar os peixes que não são que poderiam ser menos ou não serem contaminados com mercúrio, para comer só aqueles peixes, né? E aí eu fiquei pensando, será que nós, do mercado, do grande mercado, vamos receber os de mercúrio? Porque Pois é. nós estamos atentos ao conhecimento, como eles, para saber o que podemos e o que não podemos comer. Eu fiquei muito encucada, é um videozinho de 6 minutos, mas que Ai, mexeu manda para a gente com a ver, minha porque cabeça. essa é outra questão, né? A gente, em querer informar tanto o consumidor, a gente tem afastado o consumidor do alimento. Então, eu não vejo mais o peixe, eu acredito na barraquinha, no prazo de validade. Eu não cheiro mais a lata, eu acredito no rótulo. Então, isso é uma outra questão interessante, que é o que você está falando. Eles ali, de perto do alimento, né, com o conhecimento empírico deles, conseguem não se contaminar. A gente talvez não. Não conseguem. Estão aprendendo por causa do adoecimento, né? Ai, adorei, gente. Vamos fechar esse ano maravilhosamente bem. Foi uma delícia. Obrigada, Vânia, que honra. Obrigada, Prazer conhecer vocês, meninas. uma honra. Beijo para mim. Beijo. Boas festas. Para vocês também. Beijo. Ai, adorei ver você. Peraí. Você queria que eu Não era para falar